Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 28 de março de 2025. Nosso sexto do Mundo Bet. Bom, tropa, sextou amanhã, né? Aquela gradezinha boa para gols, aquele aperitivo já que tá chegando o final de semana. E vamos meter marcha, então, já começar 2h30 da tarde com Hamburgo e Elversberg. Aqui a gente está falando da segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. E naturalmente a gente vai falar de gols, né? É uma briga aqui na parte de cima da tabela. O Hamburgo é o líder com 48. Caraca, será que dessa vez vai? Será que dessa vez vai, Hamburgão? Tá aí, ó. Penando, time campeão de Champions e tal, já tá há um bom tempo aí na segunda divisão, time tradição, tá? E do outro lado, o Elversberg, apesar de ser o nono, a diferença entre os dois é de 8 pontos. O Elversberg ganhando vai a 43, ele fica na quarta posição, né? Dependendo dos outros resultados, é claro, mas ele pode chegar até a quarta posição. Os dois primeiros sobem direto, o terceiro colocado vai para a repescagem. Então, o objetivo está entre os três primeiros. O Hamburgo joga em casa, né? Se ele quiser subir, ele tem que ganhar esse jogo. Ele tem que ganhar seus jogos em casa, faltando aí 8 rodadas. Jogo pra caramba. E o Elversberg é um confronto direto, né? Se ele quiser tentar subir, passa muito por uma grande partida amanhã. Dito isso, tropa, vamos lá. Eu tenho aqui um cenário de pelo menos 2 gols, tá? Precisar de uma duplinha ou completar seu bilhete. 2 gols aqui eu gosto bastante, é muito difícil não sair. Mas eu também gosto de um cenário de mais de 2 gols e meio, tá? Para sair 3 gols, pagando em torno de 1,60. Para quem é um pouquinho mais ousado, é um cenário interessante. O Hamburgo em 26 jogos fez 58 gols. Média superior a 2 gols feitos por partida. E sofreu 32, também é um time que sofre bastante gols. O Elversberg em 26 jogos fez 45 gols, também sofreu 32, também é uma média muito legal que a gente tem aqui das duas equipes. Então o cenário para 2 gols ou para 3 gols, para mim, é a melhor pedida para essa partida. Melhor do que mercado de resultados. Mesmo o Hamburgo sendo favorito, não me envolveria numa segunda divisão, não. Também às 2h30 da tarde, vamos falar de favoritismo agora, vamos falar de Fenerbahçe que visita o Bodrum, né? Fenerbahçe aqui lutando com o Galatasaray pelo título, 9 pontos de diferença. Se ganhar esse jogo atrasado, ele fica com 65, 6 pontos. Dá pra lutar ainda, né? 6 pontos, faltam 3. Oi, jogo pra caramba. São 19 times, então são 36 rodadas. Ixi, tem 10 rodadas ainda, dá pra buscar. Só que tem que ganhar o jogo, né? Não pode desperdiçar pontos contra o Bodrum, que luta contra o rebaixamento. Em 27 jogos fez apenas 20 gols, né? Um ataque muito ruim, diferente do Fenerbahçe aí, que em 26 jogos fez 63 gols. É uma média muito superior a 2 gols por partida. Arrisca aqui até acima de 2,5. Dito isso, vamos lá. Vitória do Fenerbahçe. Poucas ideias, não tenho o que inventar. Toma cuidado com o mercado de gols nesse jogo, porque apesar do Fenerbahçe ser um time muito forte, um ataque muito bom, o Bodrum ele é um time muito under, né? Porque além dele ter feito, só voltar aqui rapidinho, além deles terem feito só 20 gols em 27 jogos, eles só sofreram 29. Tipo assim, eles sofreram muito pouco comparado à galera aqui de baixo, 60, 46. E digo mais, pô, eles estão aqui top 5 melhores defesas, tá? Então, vou de só vitória, porque 1-0 pra gente é goleada e marcha. Cuidado, hein? O time não chegou nessa defesa aqui à toa. Deixa eu ver quanto foi o jogo do turno. 2-0, ó. Em casa. Então 1-0 pra gente é goleada. 4 horas da tarde, vamos falar de segunda divisão da Holanda agora. Vamos falar de Eredivisie, uma das melhores competições aí para quem gosta de buscar gols, tá? Melhores do mundo. A gente tem uma rodada bem interessante com 5 jogos. Normalmente eu escolho um aqui ou 2, né? Quem tá na lista acaba vendo 3, 4 jogos, mas dos jogos aqui o que eu mais gosto é esse aqui. Cambuur contra De Graafschap. É uma luta bem interessante aqui na parte de cima da tabela. Os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao 8º vão para uma repescagem para lutar por mais uma vaga, né? Eles se enfrentam ali. E assim, eles lutam por uma vaga, só que o terceiro e quarto eles jogam um jogo a menos, tá? Explicando para vocês. O terceiro e quarto eles já ficam tipo numa semifinal, aguardando os outros 2 times que vai sair do confronto do quinto com o 8º e do sexto com o 7º. Então, assim, não só estar entre os 8 é interessante, né? Caso não consiga subir direto entre os 2 primeiros, mas se tu tá entre o terceiro e o quarto ali também é importante porque você diminui um confronto, tá? Então, eu tenho uma briga aqui não só para continuar entre os 8 primeiros, mas também para chegar aqui entre segundo, terceiro, o Volendam já é campeão. Esquece, ninguém pega mais.
Agora, assim, ó, o Cambu ganhando, ele vai a 58 pontos. Não tem o saldo melhor que o segundo colocado, mas ele entra no bololô. E assim, no ruim de tudo, é o que eu falei, terceiro e quarto é muito importante. E o De Graafschap, ele tá logo abaixo também, almejando as mesmas coisas. O De Graafschap em 31 jogos fez 60 gols, é uma média de gols muito alta, é o segundo melhor ataque aqui da segunda divisão, mas é um time que sofreu 41, né? Se tu pegar aqui o cenário dos 10 primeiros, ele é a segunda pior defesa. E o Cambu, em 31 jogos, fez 49 gols, sofreu 31, né? Faz bastante gol, tem uma média aí de um golzinho sofrido por partida. Joga dentro de casa, pega o segundo melhor ataque da competição. Para mim é cenário para 2 gols e para mim também é um cenário interessante para ambas as equipes marcam. Tá? Eu tenho um ataque muito forte contra um time que é muito forte jogando dentro de casa. O Cambu recentemente estava na primeira divisão da Holanda, caiu, já quer subir de novo. E aqui é um cenário legal, tá? E o De Graafschap também sempre batendo na trave. Jogo legal. Jogo para gols aqui, 2 grandes equipes que lutam por algo muito grande, né? Que é o acesso. 4h30 da tarde, Campeonato Alemão, primeira divisão. Temos o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que recebe o Bochum. Aqui é pouquíssimas ideias. Jogo para o time do Xabi Alonso vencer, tá? Apenas é o atual campeão. Para mim não pega o Bayer esse ano, mas tá aí, né? Faltam 8 rodadas. Se ganhar, vai a 59, já joga uma pressão. O Bayern tá na Champions, pode ser que em determinado momento poupe jogadores, perca essa gordurinha. O Leverkusen tem que fazer a parte dele, tá? Vai jogar contra o antepenúltimo colocado em casa, é jogo para ganhar. Ganhar e é isso, apenas não inventa, tá? No máximo aqui, 2 gols, Bayer Leverkusen com 2 gols, para aumentar essa odd, beleza. Mas não é um jogo que eu entraria na zebra, não. Mesmo pagando 11. Eu sei que cresce o olho. Pô, não dá. O nível pode até ganhar, mas o nível é muito diferente, irmão. Muito diferente. Vamos seguir aqui, faltando 2 joguinhos ainda. Eu tenho o Campeonato Francês, 4h45 da tarde, Strasbourg contra o Olympique de Lyon. O Lyon tá na 5ª posição, o Strasbourg tá na 7ª. A diferença entre os dois é de 2 pontos. E a diferença, por exemplo, do Lyon para a Champions, que é o terceiro colocado, é de 2 pontos também. Ou seja, o Lyon, como é o primeiro jogo da rodada, o Lyon ganhando o Strasbourg, o Lyon entra no G3, entra na zona da Champions League, tá? E fica 1 ponto só do segundo colocado, ok? Aumenta o dinheiro. E o Strasbourg tá pertinho aqui também, irmão. O Strasbourg ganhar esse jogo vai a 46, passa o Lille, passa o Lyon, fica 1 pontinho só da Champions, tá? E se eu não me engano, o Lille joga com o Nice. Eu posso estar errado, mas aqui a gente vai ter um confronto direto no final de semana, o que torna esse jogo aqui muito mais importante ainda para as 2 equipes. Então, assim, para mim, quem é mais time? Lyon, mas joga na casa do Strasbourg. Aqui é jogo para gols, irmão. Não tem pra onde correr. Sexta-feira a gente gosta, né? Gosta de pegar um golzinho. 26 jogos do Lyon, 50 gols feitos, 33 sofridos. Strasbourg, 41 feitos, 33 sofridos. 2 equipes com um bom ataque, um bom volume de gols no ataque e uma defesa que sofre também, gols com frequência. Gosto desse cenário de 2 gols, né? Precisar de uma duplinha é ela, pagando em torno de 1,20. Mas eu vou falar para vocês, olha isso aqui. Lyon vem marcando 2 ou mais gols nos últimos 9 jogos. Mais de 1,5 gol bateu só nos últimos 10 do Lyon, tá? Só que eu tenho um Strasbourg invicto a 6 jogos. Tu vai no Lyon? Meu irmão, não vou. Não vou, não. Vamos lá, o que eu gosto além, né? Cris, quero ser um pouquinho mais ousado. É um jogo que cabe muito bem o 2,5 e o ambas marcam também, tá? Vou ser sincero para vocês. O empate é ruim para as 2 equipes. É ruim. O empate não é bom nem para o Strasbourg, que está jogando em casa, é um confronto direto com o time lá de cima, ainda que o Lyon seja forte. Tu quer lutar por 3 vagas, né, para ir para a Champions. Analisando que o PSG já é campeão. O Marseille ali, eu acho que está um degrauzinho acima desses times. O Lyon tem que ganhar, ter o confronto direto. E o Lyon, se ele quer estar entre os 3 primeiros, já falei do PSG, falei do Marseille. Tem o Mônaco também nessa parada. Se o Lyon quer estar na frente do Mônaco, ele não pode dar mole com o Strasbourg, independente de ser dentro de casa ou fora de casa. Então, assim, é jogo que, como as 2 equipes, o empate é ruim, para mim vai ter um cenário de gols. O jogo está 1-1. Para mim, as 2 equipes vão continuar atacando até sair um vencedor. Dito isso, eu arriscaria no 2,5, porque está pagando bem mais do que ambas marcam, né? Está pagando 15% a mais. Acho que aqui é muito provável da gente ver um cenário de 3 gols para cima, tá bom? Por tudo que envolve a partida,
pelo momento das equipes, analisando que o Lyon vem fazendo 2 gols, se fizer 2 gols, a gente só vai precisar de 1 e marcha, tá? E pra gente fechar, 5h15 da tarde, Benfica contra Gil Vicente, jogo na casa dos caras, mas aqui é Benfica para ganhar. Benfica que tá a 3 pontos do líder Sporting, tem um jogo a menos, né? Caso ganhe esse jogo a menos, não passa o Sporting pelo saldo de gols. Cara, é porque é alto. O Sporting fez 11 gols a mais, mas sofreu 3 gols a mais. A diferença entre os dois aqui, vamos botar, tá em 8 de saldo. Aí o Benfica tem esse jogo a menos, que ele, se ele ganhar, sei lá, pode tirar de 8 para 6, para 5. Enfim, ainda faltam 8 rodadas, então o Benfica ele pode ir tirando esse saldo no decorrer do tempo. Só que para ele pensar em saldo, ele tem que pensar em ganhar. Ele não pode desperdiçar pontos, tá? Porque nessa reta final aqui de campeonato português é muito difícil. O Sporting teve um momento dele de oscilação ali, depois saiu o Rubem Amorim, né, para o Manchester United, o Sporting que já seria campeão se não trocasse de técnico. Isso aí é um fato, tá? A torcida do Sporting que me acompanha, sabe? Até a torcida do Benfica, do Porto, o pessoal sabe. Se o Rubem Amorim não sai do Sporting, o Sporting já era campeão aqui antecipado. Não ia ter esses tropeços todos que teve, né? Mas o time se reajustou, tá de novo na parada, Gyökeres carregando aí os gols do time. E o Benfica não pode dar mole. A verdade é essa. Pega o Gil Vicente, que está lutando contra o rebaixamento, né? Ele tem, por exemplo, 23 pontos, assim como o 16º, o AVS, que no momento está indo para a repescagem do rebaixamento, para relegation. É um time que em 25 jogos fez apenas 24 gols, é menos de um gol por partida. Apesar de jogar em casa, sou muito Benfica aqui para ganhar um jogo, tô fechadinho com eles. Gil Vicente não ganha há 8 jogos, é muito jogo sem ganhar, irmão. 8 jogos seguidos é muito jogo sem ganhar. E é isso, marcha no Benfica. Beleza, tropa? Então fechamos os nossos jogos aí do nosso sextor. Tem até uma grade interessante, né? Alguns favoritos, alguns mais para gols. Normalmente é só gols, mas amanhã a gente tem jogo de favorito. Então selecione jogos que você tem mais confiança, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo com muitos. Sábado tem muito jogo. Porque é a estreia do Brasileirão. Então o vídeo de amanhã já pega a estreia do Brasileirão. São 6 jogos, eu acho, né? Na estreia do Brasileirão. E 4 no domingo. Eu acho que é isso, irmão. Amanhã é jogo, hein? Não, amanhã tem 4 domingo, que é 1, 4 horas e 3, 6 e meia. Amanhã tem 5 jogos. E segunda-feira tem 1, pra fechar a rodada. Eita, papai, chama! Nos vemos amanhã, tamo de muita fé pra cima. Vamos trapar pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Benfica sobre o Gil Vicente. E pra fechar, a vitória do Leverkusen em cima do Bochum. Essa nossa duplinha deu total de 1,67 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!